Olá, estamos mais uma vez aqui realizando uma conversa muito importante neste momento tão difícil da história do nosso país, da história da humanidade. E para trocar algumas ideias, estão hoje aqui a Alessandra Fraga, a Ana Paula e o Alexandre Weimar, diretamente de Luxemburgo, lá no coração da Europa. Alessandra, tudo bem? Tudo bom? Vou me apresentar então rapidamente. Eu sou Alessandra Fraga, eu sou empreendedora, faço também gestão de imagem profissional, sou presidente da BPW Porto Alegre e esse movimento surgiu com conversas entre pessoas, Ana Paula e eu, falamos dessa preocupação desse fato inédito pode causar nas nossas vidas e nos nossos negócios, porque ele vai ser uma mudança de paradigmas daqui para frente. Então, nós teremos que estar preparados para viver algo que nós nunca vivemos até hoje. Pelo menos nossos pais, nós, até meus avós, não viveram uma pandemia e não sabem como é que vai ser daqui para frente. Então, esse movimento não é apenas para dizer, não é para dizer vamos abrir ou vamos fechar os negócios. Não, vamos nos unir para co-criar e pensar de como a gente vai poder resolver ou minimizar esses problemas daqui para frente. Isso é algo a longo prazo. A gente não está pensando em pequeno e médio, a gente está pensando a longo prazo, que vai ter um efeito muito grande na sociedade, na economia do mundo inteiro. E passo a palavra para a Ana Paula, que junto comigo criou essa ideia. Ana Paula, tudo bem? Enquanto a Ana Paula está... Ana Paula, tudo bem? Olá, tudo bem? Voltei? Oh. Ótimo, então. Então, dando continuidade, vou me apresentar. Eu sou Ana Paula, eu sou empreendedora, tenho o Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas através de palestras, workshops, treinamentos. Sou escritora, sou coaching também. E neste momento, quando a Alessandra me convidou para gente desenvolver essa atividade, enquanto estava todo mundo fervendo com a história do problema, a gente pensou um pouco além. A gente falou assim, vamos pensar em soluções. Como que a gente vai conseguir resolver depois que a pandemia passar ou durante a pandemia, porque a gente não sabe até quando isso vai durar. E até quando as empresas vão conseguir se sustentar fechada ou aberta, como a Alessandra falou, essa não é a questão aqui. Só que melhor do que nós, com os nossos negócios, para falar sobre possíveis soluções, nós conversamos com muitas outras pessoas de várias outras áreas que pudessem trazer as suas dores para a gente e possíveis soluções. Então, essa foi a ideia. E a tecnologia está sobrecarregada nesses dias, né? Todas as transmissões aí sendo feitas e está um pouquinho complicado aí. Ana Paula. Certo. E unidos conseguimos encontrar formas de possíveis soluções para que a gente possa auxiliar outras pessoas a permanecerem com seus negócios. Muito bem. Eu sou Alessandra. Rogério. Passamos para o Rogério agora. Eu sou Rogério Bono. Sim. Trabalho com consultoria há mais de 25 anos. Trabalho com palestras, dou aula em cursos de pós-graduação, graduação. Tenho hoje 7 livros editados e estou hoje muito preocupado porque grande parte dos nossos clientes estão passando por um dilema muito grande. Aí eu já chamo o Alexandre para a nossa conversa. O Alexandre é um executivo de uma grande multinacional, a Dupont, e está morando na Europa já há vários anos. Está hoje em Luxemburgo, no coração da Europa. Então, Alexandre, bom dia para nós, boa tarde para ti. Queria que tu comentasse um pouquinho a teu respeito, as tuas atividades e como é que está sendo o impacto
dessa pandemia, de todo esse momento aí no coração da Europa? Bom dia a todos, boa tarde. Apenas para fazer uma breve introdução, eu sou administrador com especialidade na área comercial, tenho alguns bons anos aí, quase 15 anos de experiência nessa área, muitos deles no Brasil e alguns já aqui na Europa. E o que eu percebo nesse momento é que essa pandemia ela está testando as nossas habilidades de adaptar as nossas estratégias num curtíssimo prazo. E quando eu falo curtíssimo prazo, é de um dia para o outro. Então, no decorrer da nossa conversa, eu gostaria até de citar alguns exemplos, algumas situações que estão acontecendo conosco aqui. A Dupont é uma empresa enorme, que está presente em todos os cantos do mundo. E na Europa nós temos aí algumas grandes bases, uma delas é Luxemburgo. A minha área dentro da Dupont, ela é na área de vestuário de proteção química, ou seja, estamos trabalhando diretamente com fornecimento de produtos voltados para as áreas médicas e hospitalares, etc. Então, é uma situação bastante, com uma conexão direta com o que está acontecendo aí no momento. Ao mesmo tempo que muitas empresas estão paradas, a gente está com produção máxima e até mais do que 100%, enfim. Então, eu vejo isso. A imensa maioria das empresas tem estratégias de longo prazo. Nós estamos acostumados a poder cumpri-las com alguns altos e baixos, especialmente no mercado brasileiro, que a gente sabe que oscila muito. Mas mesmo esta oscilação, ela anda dentro de determinados padrões, mas dessa vez não. Dessa vez é uma situação totalmente atípica. Ninguém sabe exatamente como agir nesse momento. Então, as ações elas estão sendo... elas têm que ser mescladas no longo prazo, né, como já mencionado por vocês, e isso é importante, pensar lá na frente, mas também conseguir adaptar para sobreviver nesse período imediato, porque isso é algo também bastante importante. Alexandre, que tipo de adaptação tu consegue trazer para nós, que está sendo feita aí em Luxemburgo? O que aconteceu por aí, né, nos negócios, nos pequenos negócios? E como é que as pessoas estão conseguindo manter as coisas andando dentro do possível? Bom, cada país adotou uma estratégia um pouquinho diferente, mas eu vou falar naqueles que tocam diretamente a minha pessoa. Apenas para explicar, eu sou baseado aqui em Luxemburgo, mas eu sou coordenador comercial responsável por França e Portugal. Tá? Então, já nesses dois países já são completamente diferentes a estratégia e a maneira como isso está sendo enfrentado. Em Luxemburgo, especialmente, o governo luxemburguês, quando definiu as regras de quarentena e fechamento de comércio, alguma coisa bastante semelhante do que está acontecendo no Brasil, mas foi feito algumas semanas antes, eles já anunciaram um suporte financeiro para todas as empresas, né? Então, assim, restaurantes vão ter seus aluguéis congelados e o governo luxemburguês vai dar conta disso. Os salários das pessoas que estão indo para casa, a empresa solicita o que a gente chama de congé parcial, né? Que seriam férias parciais, vamos dizer assim. Então, essas pessoas têm os seus salários pagos até um determinado teto. Por exemplo, a minha esposa, que trabalha em uma escola, ela simplesmente, num determinado dia, não pôde mais ir trabalhar, porque foi fechada a escola, e a partir desse momento o governo luxemburguês arca com o salário dela. Tá? Vamos dizer aí que, no nosso caso, em Luxemburgo, estamos a falar aí de um montante de até 2.500 euros, o que atende a imensa maioria das pessoas. Alguns vão acabar por receber menos do que estavam acostumados, mas tudo para garantir a subsistência com dignidade dessas pessoas. Agora, isso tem um limite, né? Nem o Estado economicamente mais forte que exista pode manter isso por prazo indeterminado. Então, existem muitas incertezas em relação a isso. E, por exemplo, vamos falar da França. A França garantiu suporte semelhante ao de Luxemburgo, o que a Alemanha, por exemplo, já não fez. Mas o discurso dos governantes dos estados, vamos falar assim, ele é muito focado num orçamento e numa estratégia de guerra. É assim que os países estão enfrentando. Então, é uma estratégia atípica, uma estratégia de guerra com orçamento de guerra.
Inclusive, nos discursos do presidente francês, o Macron, talvez vocês tenham acompanhado, ele toca nessa palavra guerra com bastante frequência. Angela Merkel na Alemanha, a mesma coisa, e assim tem sido feito ao redor da Europa. Então, nós temos um orçamento atípico, os estados estão colocando a mão em dinheiro que geralmente são reservas, e isso traz uma série de inseguranças no futuro, porque geralmente são reservas sagradas, entre aspas, vamos dizer assim, para justamente manter a hegemonia do Estado, mas se todos tiverem estratégias semelhantes, vamos dizer assim, os países, os estados vão empobrecer de maneira relativamente equalitária, então isso traz menos problemas. Enfim, mas o que está acontecendo aqui é isso. Num curto prazo, ninguém está sendo impactado de maneira muito severa, o comércio está sofrendo muito, naturalmente, não dá para dizer que não, mas é uma realidade um pouco diferente do Brasil, onde nós sabemos que esse tipo de estratégia simplesmente não é possível, né? Então, essas incertezas que existem, né? Em Luxemburgo, todas as lojas estão fechadas, restaurantes fechados, como é que está a situação? Tudo fechado, o comércio absolutamente fechado, a única coisa que mantém-se aberto são supermercados e farmácias, e claro, estabelecimentos médicos e tudo mais. Todos eles com horários reduzidos e regras muito bem definidas. Por exemplo, nos mercados, existe um número máximo de pessoas que podem estar dentro do estabelecimento, sempre mantendo distâncias razoavelmente grandes, no mínimo 2 metros, mas a imensa maioria das pessoas mantém mais distância do que isso, e o resto fica esperando do lado de fora, em filas também bastante espaçadas. A população luxemburguesa ela é muito pequena, estamos a falar de um país de 600 mil habitantes, e com uma área territorial proporcionalmente muito grande a essa população. Então, a densidade demográfica aqui, ela sempre é pequena. Eu faço algumas brincadeiras que aqui na cidade que eu moro, não há ninguém nas ruas, como nos últimos 4 anos, não é? Quer dizer, a gente não vê aglomerações muito frequentes. Mas, de qualquer forma, a mensagem foi passada de uma maneira muito clara e a população compreendeu, então está havendo muito respeito nesse sentido. Não há realmente aglomerações, não há carros circulando, existem multas definidas para quem estiver em deslocamento sem uma justificativa real, né? Na França já foi estabelecido, não sei se em todo o país, mas em muitas cidades, que antes de sair de casa, assim como na Itália, tem que preencher um formulário dizendo a hora que está saindo, para onde está indo e que horas pretende voltar. Para caso alguma autoridade, algum policial, alguma guarda civil, a gendarmerie francesa te intercepta na rua, tu tens que dizer, ó, estou indo para esse lugar, estou fazendo o trajeto e dentro do horário previsto, né, planejado antes de sair. Então, é bem rigoroso isso. É bem uma situação de guerra, vamos dizer assim, sem violência direta, mas com estratégias muito semelhantes. Mas o comércio totalmente fechado, tudo fechado. Inclusive a imensa maioria das indústrias não essenciais também. Então, indústria de alimentos mantém-se, indústria de EPIs, como é o caso da Dupont no meu setor, mantém-se. Mas, por exemplo, Goodyear, que é uma das empresas mais fortes aqui em Luxemburgo, a imensa maioria dos bancos também, que são muito fortes, todos fechados. Indústria só essencial. Então, está sendo bem rigoroso. O que tu poderia dizer, Alexandre, que nesse período já se tenha como aprendizagem aí em Luxemburgo e conversando com os teus colegas executivos e empresários da região? Bom, é um tanto quanto prematuro falar em grandes aprendizados, mas vamos dizer assim, o que se percebe dentro da Dupont, especialmente, eu diria que nós já estávamos relativamente preparados para trabalhar de casa, para trabalhar home office, porque o pessoal se desloca muito, então o equipamento que nos é colocado à disposição já nos permite trabalhar dessa forma, coisa que nós já fazemos na nossa vida cotidiana, por exemplo, através dentro de hotéis, etc. A estrutura de TI ela é muito bem adaptada e eu percebo que para muitas empresas isso também é dessa forma. Mas algo que eu acho que é muito importante é já trabalhar autonomia dentro das empresas, criar a cultura de autonomia, criar uma cultura de se adaptar, estar mais focado
na busca de soluções e não na busca de justificativas. Acho que isso é muito importante para gestor, para todas as pessoas envolvidas no processo, né? Estimular as pessoas a tomarem ações ágeis, porque muitas vezes as pessoas elas são estimuladas a fazer exatamente o contrário. É aquele ditado que é totalmente equivocado, na minha opinião: quem não faz não erra. Então, entendeu? Então, muitas vezes é muito melhor tomar uma decisão que possa ser errada do que não tomar decisão nenhuma, porque a decisão errada ela pode ser revertida na maioria das vezes. Então, estimular as pessoas a serem muito autônomas, a agirem e tomarem decisão, não é? Então, acho que essa é uma das coisas que tá mais clara do que antes. As pessoas trabalharem com muita responsabilidade, muita autonomia. Eu não acredito que isso consiga-se do dia para a noite. Por exemplo, agora começou com essa crise, todo mundo trabalhando em casa, home office e tal. Bom, a partir de agora é assim. Eu não acredito nisso, eu acredito que isso é uma cultura que se constrói ao longo do tempo e que, quando situações atípicas acontecem, isso já é uma cultura estabelecida e é muito mais fácil lidar dessa forma. Uma transformação cultural que leva tempo, né? A gente tem acompanhado vários clientes, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Alguns estão estabelecendo salas de guerra para acompanhar dia a dia a questão de fluxo de caixa, a questão de movimentação de pessoas. Então, também é uma questão que é bastante importante por aqui. Alexandre, eu vou passar a palavra para Alessandra e para Ana Paula, para elas fazerem as considerações e alguma questão para ti. Alessandra. Eu achei fantástico o que o Alexandre falou agora. Realmente, eu estava vendo um economista falando que tudo vai ter que ser muito planejado daqui para frente, né? Até o retorno dos negócios vão ter que ser planejados. Vai ter que ter esse penso, né? E eu estava escrevendo um artigo sobre economia colaborativa. Eu trabalho já de forma colaborativa há 10 anos, mas a gente vê ainda uma resistência no mercado nessa questão. E eu acho que agora é um momento de as pessoas começarem a colaborar. É exatamente como tu falaste, desde do dono aos funcionários, vai ter que ser instalada essa cultura, de uma forma meio imposta, mas vai ser instalada. Então, eu acredito que a gente vai tirar alguma coisa muito positiva de tudo isso que estamos vivendo. Talvez demore um pouco, como tu falaste, eu acho que vai demorar, mas como foi imposta, como tu disse, eu acredito que vai acontecer uma grande transformação, ou melhor, já aconteceu uma grande transformação. Exato. E isso que a gente está fazendo aqui é a cocriação. Estamos pensando todos juntos, tu em Luxemburgo, nós em Porto Alegre, pensamos no todo, em todas as pessoas, em todos os negócios de todos os países. Isso é fantástico. Então, essa união através da internet, né, da comunicação digital. Desculpa, gente, minha cachorra está aqui comigo. A minha comunicação digital, eu acho que está fazendo uma grande transformação na sociedade. Isso pode estar parecendo muito ruim agora, mas para o futuro vai ser muito bom também. Claro, a gente vai ter todas as dificuldades para galgar, mas a gente vai tirar muita coisa positiva disso. Passo para a Ana Paula agora. Só deixa eu, só um comentáriozinho rápido, só um pequeno detalhe. Eu acho que pela primeira vez as pessoas estão pensando, quando eu falo, a imensa maioria da população mundial pensando na economia de uma forma globalizada de verdade. Então, a compreensão dessa roda da economia que a gente costuma falar dentro do meio da administração, especialmente, que é muito clara, isso se tornou um pensamento e uma maneira de refletir generalizada, e isso é um aspecto bastante positivo, essa compreensão da economia como um todo, e não simplesmente fechada em bolhas, né? A gente percebe o quão a influência de economias em diversos lugares, ela impacta no todo. Perdão, Ana Paula. Sim. Posso só complementar? Claro. Realmente, essa questão das bolhas, eu trabalho com moda, então a gente percebe as bolhas, então cada um na sua bolha, e não se comunicavam, não se trocava, não se compartilhava. Isso que tu falou é perfeito. Chegou o momento para furar as bolhas, vamos falar assim, e pensar no coletivo, no todo. Pode passar para a Ana Paula agora. Eu me empolguei, Ana. Obrigada. Sem problemas. Suas colocações são sempre muito boas, assim como as colocações
que o Alexandre trouxe para nós e me chamou muita atenção uma questão que tu falou sobre não conseguir um planejamento a longo prazo, que é o que a gente estava acostumado aos planejamentos cada vez estarem diminuindo o tempo, né, para realizar os planejamentos. E agora a gente se vê planejando semana a semana, né? Porque a cada momento chega para a gente notícias de abre, fecha comércio, abre de novo, e como que a gente faz, e demite, e como que a gente vai trabalhar com tudo isso. Isso é uma coisa muito interessante, essa questão da gente parar pelo menos toda semana para poder entender o cenário que está se modificando diariamente e conseguir pensar em táticas e possibilidades para o amanhã, para o dia seguinte. Perfeito. Isso é muito legal. E uma outra coisa também que tu trouxe, que é bem legal, o comportamento das pessoas em Luxemburgo, né? A gente sabe que nem todas as pessoas estavam preparadas, nem todos os comércios estavam preparados para esse baque de funcionalidade em home office. E ainda bem que a tua empresa já estava bem estruturada, estava bem à frente em toda essa questão. E, pelo que você passou para a gente, as pessoas estão tendo comportamento em Luxemburgo que apoiam toda a situação e estão agindo em conformidade, mesmo que seja estratégia de guerra, mas estão agindo em conformidade com o que se é passado. Perfeito. Tu percebe, eu vou te fazer uma pergunta, tu percebe que, além da tua empresa, mas numa grande maioria da empresa em Luxemburgo, eles já tinham feito essa adaptação para a possibilidade de trabalhar em home office, ou isso foi característica de poucas empresas e de grandes empresas? Eu acho que essa é uma questão bastante heterogênea, depende muito do segmento de atuação de cada empresa. Enfim, eu acho que empresas que costumam trabalhar com negócios onde parte dessa função ela é realizada pela internet, dentro de escritórios, isso é muito mais fácil, né? Cada vez menos nós vemos pessoas trabalhando com desktops em cima das mesas, a imensa maioria das pessoas hoje trabalha já com laptops e tudo mais, então são equipamentos móveis, isso já facilita. Pessoas que trabalham em banco, trabalham com comunicação. Recentemente eu tive vendo o pessoal de uma rádio de Porto Alegre, bastante famosa, onde de um dia para o outro as pessoas começaram a trabalhar a partir de casa e não se sentiu nenhum tipo de diferença na comunicação e no trabalho dessas pessoas. Quer dizer, eles conseguiram mobilizar os equipamentos que eles estavam a utilizar para as casas das pessoas. Isso é genial. Isso é genial, de um dia para o outro. Não demorou um mês, uma semana. E com qualidade perfeita, conversando entre si os radialistas, e isso me deixou bastante impressionado, na verdade. Mas muitas empresas sim, outras não. Eu não arriscaria dizer que a maioria das pessoas estavam preparadas para isso. Né? Eu falo da Dupont, sim. Eu acredito que pessoas que trabalham no setor bancário, sim. Eu tenho amigos aqui que trabalham no Bradesco Europa, que tem base aqui em Luxemburgo, que tiveram um pouco mais de dificuldade, tiveram que alugar equipamentos que não estão disponíveis para todo mundo, porque nenhuma empresa, muito menos empresa de locação, planeja uma demanda desse tamanho. E no momento em que todo mundo se estabelece em casa, acontece o quê? Uma hiperdemanda de conexões e nada funciona bem, como nós tivemos aí no início. Então, aí não tem Porto Alegre, não tem África do Sul, não tem Nigéria, não tem Japão, não tem ninguém que estava preparado para isso. As pessoas trabalham sempre, as empresas trabalham com um pouquinho de folga na sua demanda, mas não com 100%, 300%, 500% de folga. Então, são desafios para todos, inclusive para as empresas de telecomunicação, que acabam por ter uma demanda muito alta, né? Então, varia. Eu não sei se aqui na Europa nós estávamos melhor preparados que o Brasil ou não, né? Eu, particularmente, eu vejo no brasileiro uma capacidade de se adaptar muito rápida, e isso é muito positivo, então eu não arriscaria a dizer que sim ou que não. Ótimo, muito obrigada. Então, vamos fazer uma rodada final, convidando o Alexandre para fazer as considerações finais aí, depois passando para a Ana Paula, e a Alessandra, presidente da BPW, faz o encerramento aí da nossa conversa. Alexandre, então, uma mensagem final aí para quem está ouvindo essa nossa conversa. Bom, eu vou ser um pouco redundante no discurso que tem sido adotado por uma série de pessoas. As coisas não serão como antes, depois dessa crise.
se é que essa crise vai ter um depois. Eu acredito que ela vai durar, mesmo que em pequena escala, por muitos anos ainda. Eu acredito que o planejamento, ele nunca foi tão importante quanto hoje, por mais que seja uma palavra exaustivamente repetida dentro do nosso meio, mas mudou um pouco de foco. Por exemplo, o planejamento de contingenciamento de emergência vai estar presente. Ele foi adotado no pós-guerra, e foi aos poucos sendo um pouco esquecido, porque ele cada vez menos presente, menor o risco, né? Vamos dizer que na imensa maioria das regiões o risco de uma guerra era muito pequeno, muito pouco provável, mas cá estamos, né? Com essa palavra em voga novamente. Então, flexibilidade, autonomia, muita agilidade e, sobretudo, ação. Né? Ação de maneira muito ágil. Eu acho que essa é a palavra da vez, na minha opinião. A gente não pode ficar esperando. Eu trabalho para uma empresa americana, a Dupont, por mais que o nome seja francês, é uma empresa americana. E uma coisa que eu aprendi, que eu acho que vale muito para o momento é: se a gente não agir hoje, talvez amanhã seja um pouco tarde. Então, assim, ao menor sinal de algumas mudanças, discussão, planejamento e ação. Ação, 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 ação. Uma ação tomada pode ser revertida. Uma ação não tomada, talvez seja tarde demais. Excelente. Ana Paula. Eu vejo também este momento como um momento que a gente vai ter que utilizar muito da nossa criatividade. Porque para a gente buscar formas de agir, a gente vai ter que pensar muito rápido, ser flexível, ter bastante criatividade. E eu percebo um grande movimento que já vinha caminhando, mas de forma muito lentamente, da autorresponsabilidade, da autoliderança, da automacidade. Que as pessoas ainda resistiam, ainda estavam muito resistentes a se adaptar às suas e a tomar suas responsabilidades para si. A gente ainda vinha muito visto as pessoas dependentes das empresas que trabalham para tomar decisões, para descobrir caminhos, até mesmo sobre a sua própria carreira, sobre o que fazer e como fazer. E hoje a gente está vendo as pessoas em casa tendo que tomar suas próprias decisões, e foi um salto muito grande de independência e autonomia que as pessoas tiveram que tomar as responsabilidades, mesmo que à força, porque agora elas não têm mais as empresas para estar aqui na cabeça dela falando ou cobrando. Eu acho que foi um salto muito grande de evolução nessa questão também. Vamos lá, Alessandra. Eu acho que aquela pensar fora da caixa é muito propício hoje, né, no momento que a gente está vivendo. Nós temos que pensar diferente, agir rapidamente, mas diferente. Eu acho que é um momento de união de todos. Eu penso, apesar de assim, nós temos um movimento feminino, mas não é mais para vamos pensar só em um movimento feminino só para mulheres. Não, a gente tem que pensar em todos, né? Então, até por isso que eu também convido a todos que vão lá nos assistir a participar com a gente. E uma coisa muito gratificante que eu, Ana Paula, Rogério, estamos tendo nesses últimos dias, e que todas as pessoas que a gente está comunicando ou convidando para participar estão se colocando à nossa disposição. Então, a gente percebe que realmente já mudou. E esse sentimento está sendo construído, e esse é o nosso objetivo, criar uma grande rede para melhorar a vida dessas pessoas que não sabiam o que iam fazer e agora muito menos. E até mesmo aqueles que tinham as suas empresas e foram pegos de surpresa. Então, eu acho que esse é um canal para ação, cocriação e coletividade. Obrigada. Muito bem. Então, agradecer muito a Alessandra e a Ana Paula por terem me convidado para fazer parte deste momento aí de discussão, e em especial ao nosso convidado, Alexandre, diretamente lá de Luxemburgo, no coração da Europa. Com certeza, daqui a alguns meses, a gente vai estar num cenário mais tranquilo, vamos ter uma aprendizagem gigante para o futuro, e isso vai ser algo positivo para todos nós. Então, muito obrigado a todos, e logo, logo estaremos com mais um convidado conversando com a gente aí. Até logo. Até logo. Muito obrigada. Até mais. Bye.